Ele que é o empreendedor do direito, pelo menos assim foi classificado pela revista Forbes. Nelson Williams, o advogado que recentemente estampou a capa dessa grande revista, fundou o maior escritório de advocacia da América Latina e está prestes a marcar sua presença nas livrarias com o lançamento de Loucura Não, Coragem. Bom dia. O que você quis dizer com isso? O que você quer dizer? Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia, nossos ouvintes. Thaís, é importante aqui rememorar o meu início de carreira, né? Sim, eu tenho um início muito peculiar, eu sou filho de pequenos agricultores do norte do Paraná. Meu pai tinha uma pequena propriedade rural, agricultura de subsistência. Minha mãe era dolar, ambos semi-analfabetos, ou seja, era uma família realmente muito humilde no norte do Paraná. E eu, muito cedo, eu costumo dizer que eu descobri que a caneta era mais leve que a enxada. Né? Igual o Pachecão. Tem uma aula do Pachecão sobre isso. Quanto a caneta é mais leve do que a enxada. Exato, mas depois eu quero até falar a respeito dessa questão de projetos de educação. Nós temos um instituto que trabalha muito nesse sentido. Bom, quando eu inicio, eu vou fazer faculdade de Direito no interior de São Paulo. Fiz na Instituição Toledo de Ensino, uma das faculdades mais tradicionais do interior de São Paulo. Inclusive, grandes nomes deram aula lá, tipo o próprio professor Michel Temer foi meu professor, Damásio Evangelista de Jesus, Fernando da Costa Tourinho e tantos outros grandes nomes. E de lá também saíram grandes nomes, Saulo Ramos, ex-ministro, escritor, Damásio Evangelista de Jesus, que era um grande jurista e tal, e o próprio ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça do STF é meu colega de turma, nós dois nos formamos na mesma turma. E quando eu inicio minha carreira, ou seja, uma pessoa que é importante relembrar aqui, quando eu fiz faculdade em Bauru, nem nome eu tinha. Eu não era o Nelson Williams, eu era o alemão. Eu costumo dizer que se alguém que fez faculdade comigo fosse embora do país logo depois que terminou a faculdade e voltasse hoje, eu não associaria o alemão ao Nelson Williams nunca. Então nem nome eu tinha, não tinha tradição jurídica. A cidade de Bauru é uma cidade de 300 mil habitantes, onde a grande maioria que faz faculdade ou é filho de juiz, promotor, alguém ligado ao judiciário ou filho de advogados, né? A grande maioria. E eu estava ali, né, inicio do zero absoluto. O filósofo Leandro Carnal, ele disse que, Nelson, fala 0 Fahrenheit que dá na mesma, é negativo. E quando eu começo a minha carreira, era muito comum as pessoas falarem, nossa, mas esse alemão é muito louco. Né? Eu sempre fui hiperativo, tal, então me mexia muito. E no início levei um ano até comprar meu primeiro carro. Eu tinha 23 anos, eu andava de ônibus circular. Ia visitar empresas, né? No começo eu visitava os irmãos da igreja, eu congregava na primeira igreja batista de Bauru, e ali eu comecei, né, a trabalhar para aquele primeira rede de relacionamentos, e depois fui evoluindo, né? Um cliente indica outro, e sempre muito ativo, e comecei numa clínica médica. Porque na época que eu fiz faculdade, tinha um médico fazendo segunda graduação. Esse médico era casado com a juíza de Bauru, lá, uma juíza de direito de Bauru. E a pessoa brincava que eu era o quarto filho dele, que ele tinha 3, e ele meio que me adotou, né, na amizade. Ele me adotou, me ajudou muito. E ele ofereceu a clínica dele, que ele atendia apenas das 4 horas em diante. Das 8 às 4 ele trabalhava na Telesp. Então ele falou, se quiser usar a minha sala lá para começar a advogar, pode usar. Bom, então eu fui para lá. As pessoas achavam que meu pai fosse médico, né, atendendo numa clínica médica. Então, com esta origem, com essa história, que se assemelha de muitos brasileiros, né, que também começam de maneira muito simples e muito humilde, e as pessoas falavam que eu era louco. E passado algum tempo, quando eu comecei a prosperar, comecei a enriquecer, comecei a crescer, as pessoas chegavam e falavam, nossa, mas como você é corajoso, mudaram. Então eu falo que o que difere coragem de loucura é o resultado. Se dá certo, as pessoas falam que você é corajoso. Se der errado, falam, mas é louco mesmo. Lógico que não ia dar certo. Então a origem do loucura, não coragem, é em razão disso. Agora, Nelson, claro que hoje, né, do homem que era filho de lavradores, né, semi-analfabetos, como você bem lembrou, e é bom nunca perder a origem, né, até para valorizar esse teu novo momento, para o homem que tem hoje representação com o seu escritório de advocacia, reconhecido em todo o Brasil. Ele tem clientes, inclusive,
aqui em Alagoas e falava para nós aqui nos bastidores com o processo tramitando praticamente em todas as comarcas do Brasil. Você podia ficar na sua e se isolar e não contar nada desse, abre aspas, segredo profissional para ninguém. Mas aí você vai parar lá na Forbes com a repercussão do seu trabalho, do escritório hoje, que é o maior da América Latina. E ainda decide escrever um livro para dar uma cutucada em, obviamente, né, jovens que um dia, como você, tinham muita dúvida sobre o futuro. O que é que te motiva para isso? A empatia pelo ser humano. Eu acho e tenho isso arraigado em mim, que nós devemos ter responsabilidade. A vida até o presente momento nos deu tanto e você deve retribuir isso de alguma maneira, achar alguma maneira de retribuir. Nós temos um trabalho através do nosso instituto que é voltado para adolescentes, né? Voltado principalmente para a educação de adolescentes. Por quê? Porque duas coisas, quando eu estou falando para jovens, eu falo duas coisas transformam a vida. Pelo menos as que me vêm à memória assim de bate-pronto. Um é o esporte. Muitos saem de situações extremas através do esporte. Porém, existe um problema. No esporte é necessário você ter talento. Eu, por exemplo, quando eu era garoto, eu gostava de jogar bola e queria ser jogador. Queria, mas não tinha talento. Não poderia jamais ser um jogador de futebol porque não tinha talento. Não era esse o caminho. Não era esse o caminho. A segunda é a educação. E a educação, ela é um sistema que jamais, uma vez você adquirindo ela, você volta ao estágio anterior. Ela só te leva para frente na vida. Você só progride com a educação. Então eu chamo muito a responsabilidade, inclusive empresários, tal, para se preocuparem com relação à educação. E às vezes pequenos gestos, vocês viram aí a questão do que eu citei do médico, que ali me estendeu a mão, às vezes atitudes simples transformam a vida de uma pessoa. Uma primeira uma oportunidade, dar um conselho, abraçar os jovens e ter essa empatia para poder ajudar. E nós temos hoje, eu vou citar um exemplo, embora eu não seja eleitor dela, mas ela é um exemplo. Em São Paulo nós temos uma eleição hoje para prefeito, a polarizada, uma aguerrida. Nós temos lá, vou deixar claro que não sou eleitor dela, mas admiro. A Tabata Amaral. Isso. A Tabata Amaral, de uma origem humilde, simples, em razão de uma bolsa de estudo, em razão de um incentivo, se tornou quem está competindo na prefeitura, é uma pessoa relevante no contexto nacional. Então, a educação, ela transforma vidas. E nós, empreendedores, empresários, e toda a sociedade civil, que de alguma maneira se destacou no seu segmento, no jornalismo, tem sucesso em sua carreira, alcançou algum objetivo, estenda a mão para o próximo, né? Então, essa é uma questão de empatia com o ser humano. Então, não daria para eu, que tenho uma história como a minha, virar as costas para os semelhantes ou pessoas que, de repente, passem a mesma situação. E, muitas vezes, o exemplo é o melhor caminho. O Napoleão Bonaparte dizia que palavras convencem e exemplos arrastam. Então, você muitas vezes fazer uma palestra com o seu exemplo, com os seus conselhos, eu sempre falo, quando eu dou conselhos, é como um peixe sendo servido sobre a mesa. Tira os espinhos e aprecia a carne. Por quê? Porque o que foi para mim, muitas coisas que aconteceram na minha vida são peculiares do Nelson. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua trajetória. E você deve trabalhar dentro da sua realidade para transformar a sua vida. Agora, pessoas que atingiram o objetivo, eles servem como referencial. Né? Referencial. Eu, por exemplo, quando eu inicio o meu escritório de advocacia, eu nunca estagiei com nenhum advogado durante a faculdade, porque eu trabalhava como auxiliar de escritório. Trabalhava, ralava. Final de semana, teve uma época que eu era frentista de posto de gasolina, cuidava do caixa, em razão que fazia bico sábado e domingo no posto de combustível. Sábados e domingos e feriados fazia bico lá. Então eu não tive oportunidade de estagiar com advogados e nada. E toda vez que trabalhei de auxiliar de escritório, não foi na área do direito, tal, era mais em outras atividades. O que acontece? O que você precisa? Você precisa entender que, às vezes, pessoas são inspiração. Eu tive a inspiração de clientes meus. Eu absorvi ensinamentos desses clientes e coloquei em prática dentro do meu escritório.
Então, por isso que eu falo, eu muitas vezes eu conto minhas histórias, como eu consegui, o que eu fiz, e as pessoas me perguntam e eu dou exemplo. Agora você tem que pegar aquele exemplo que o Nelson está dando e adaptar para a sua realidade. Adaptar para a sua realidade. Eu não gosto nunca e jamais de parecer, entre aspas, professor de Deus, né? Sabe tudo. Não sei. Mas procuro dar ali meu conselho, o meu exemplo, a minha opinião e, por favor. Então há uma frase no livro do Maquiavel que diz que a sabedoria do príncipe não vem dos conselhos que recebe, é própria, né? Os conselhos são necessários para te nortear, mas a sabedoria é de quem recebe. É aquela coisa, é dar a diretriz, né? Nortear. Essa linha. Dar a diretriz. Então vamos falar do livro Loucura Não, Coragem. Pré-venda começa nesta quarta. Lançamento oficial, dia 19 de setembro. Esse livro eu escrevi, metade desse livro foi escrito por mim, a outra metade pelo meu colega Irã Baroli, colega não, amigo. Ele é diretor da Folha de São Paulo e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Ele é expert. Então a primeira metade do livro, né, se o pessoal gostar, eu escrevo um livro inteiro, porque por enquanto a minha capacidade foi escrever metade. Eu falo, se gostarem eu escrevo o resto. Mas a primeira metade do livro eu conto tudo que eu fiz e a minha linha de raciocínio, eu sempre amei comunicação e marketing. Sou apaixonado por comunicação e marketing. Eu conto de que maneira eu fiz para construir o escritório, a imagem do escritório, os conceitos do escritório, tudo que eu tenho de mídia. E a gente trabalha forte com relação à mídia, sempre trabalhei. Então eu conto o que eu fiz intuitivamente. E na segunda parte do livro, com a linguagem bem gostosa, o Irã, que é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ele fala tecnicamente o que o Nelson fez intuitivamente. Então o livro é muito rico nesse sentido. É uma pessoa, é um leigo, eu gosto de comunicação e marketing, mas sou leigo. Mas fiz algo que deu certo. Pelo menos até o dia de hoje, graças a Deus. Então, o que eu fiz que deu certo até hoje, eu coloco lá. Meio como um norte. E aí vem o professor Irã Baroli colocar tecnicamente o que o Nelson fez intuitivamente. Para fazer isso acontecer. Agora, Nelson, a sua área é uma área muito concorrida no Brasil, né? Ao longo do tempo, eu acredito que da época que você formou até hoje, são muitas as escolas, né? Então, naturalmente, são muitos profissionais atuando no mercado. Se hoje a gente tiver agora, na nossa audiência, um estudante de direito ou um advogado em início de carreira, aí vamos pegar aqui e explorar um pouco essa tua intuitividade. O que é que você diria para ele no momento? Não, eu vou além, Marcos. Eu vou dizer para todos, que eu acho que é além. Mercado saturado, excesso de profissionais. Essa história eu conheço desde o início. Me recordo que a duras penas eu fiz a faculdade de Direito. Duras penas, aquilo para mim era um fardo. Vocês imaginam, você trabalha absurdamente, ganha pouco, a minha faculdade noturna, ia cansado, então aquilo foi para mim assim um negócio para terminar logo e tal. Graças a Deus. Terminei a faculdade de Direito, me tornei bacharel. Eu fui o primeiro formado do primeiro eixo familiar meu ali, pai, mãe, primos, eu fui o primeiro a me formar, curso superior. Saio de Bauru, vou visitar minha família em Jaguapitã, norte do Paraná, uma cidadezinha de 10 mil habitantes, entre Londrina e Maringá, ao lado de Astorga. Ninguém conhece nenhuma das duas quando eu falo, né? Não, Astorga já virou notícia. Astorga, Chitãozinho e Chororó nasceram lá, então é notícia. Aí Jaguapitã é o Nelson Williams, que morou, porque eu nasci em Cianorte, mas cresci em Jaguapitã, e Jaguapitã exerceu uma grande influência na minha vida. Volto para Jaguapitã visitar meus pais. O que eles olham para mim? Família. Começa na família. Tá sim de bacharel em Direito. Bacharel em Direito não quer dizer nada. Tá cheio de bacharel passando fome. Putz, grila. Eu achando Cadê que... os parabéns? Mas calma, imagina, parabéns. Volto pra Bauru, peço 30 dias de folga de férias, né, que eu tinha férias vencidas. Peço 30 dias de férias no meu último emprego, carteira assinada. Estudo em 30 dias o que não estudei a faculdade inteira, presto o exame da ordem, passo na OAB. Agora eu sou advogado. E volto para Jaguapitã. O que acontece? Tá assim de advogado passando fome. Nossa, a época da advocacia já foi. Muito concorrido. Não tem nome. Não tem nada. É um negócio horroroso. Não é de família tradicional. Não, é de família... não, é um negócio horroroso. Palavras de desestímulo é o que mais vem. Então, o mercado não é saturado. Não tem profissionais saturados. Existe mercado para todos.
existia na época do Nelson, existe hoje mercado para todos, você precisa descobri-lo. Nós hoje vivemos a era digital, né? Eu acho que nós aqui passamos a transformação da era analógica, nós pegamos a transformação da era analógica para a era digital. Na minha época de início de carreira, era tudo no tete-a-tete, todos os materiais eram impressos, eram cartões de visita, eu não tinha celular, embora o celular já começou naquela época, mas eu não tinha celular, levei 2 anos até ter o meu primeiro celular, que eu troquei no meu primeiro carro. Meu primeiro carro foi uma Panorama, isso em 1995, a Panorama era em 1982, não era um carro velhinho, todo batido e tal. Esse carro eu troquei no meu primeiro número de telefone celular, primeiro aparelho celular, o Motorola grandão lá, o Tijorola. E o que acontece, sempre foi concorrido. E sempre tem espaço. Você precisa achar o seu caminho. E passa pela dedicação. Não, passa por 3 coisas, né? Coragem, resiliência e planejamento. Coragem, você precisa tomar atitudes, se mexer. Eu percebo muitas vezes uma geração covarde, medrosa, não pode ter medo. Coragem, a primeira das virtudes é que garante as demais. Winston Churchill já disse isso. Coragem, resiliência. Você tem que ter capacidade para saber que a vida apresenta adversidades. Isso faz parte da existência humana. Você não tem como passar por essa vida só em mar de calmo, céu de brigadeiro. Não tem. A vida apresenta-nos adversidades. É necessário resiliência, a capacidade de se reinventar, de aguentar o tranco e tal. E planejamento. Você tem que ter uma ideia. Eu tenho um plano A, B, C, eu tenho que pôr a cabeça para pensar. Então, existe um caminho? Existe. Coragem, resiliência e planejamento. Coragem para dar... E quando você é jovem, você pode arriscar. Ah, deu errado. Começa de novo. As pessoas têm medo de arriscar. Porque o jovem ele tem uma grande vantagem, ele tem tempo para corrigir. Legal. A gente vai ficando mais velho, vai ficando. O tempo é mais restrito para corrigir. Seria muito bom se a gente, na verdade, seria fantástico se a gente recebesse o Nelson Williams aqui todo dia para falar, para dar essa aula. Para dar a palavra do bom dia. Gente, né? É uma palestra gratuita que a gente para tá de reclamar, aqui. Rapaz, vai pra vida. Gente, quer mais do Nelson? Ele vai estar daqui a pouco com a gente no Boletim Gazeta, vai ser o nosso entrevistado lá. Então a gente está aqui já com teleouvintes, essa entrevista vai estar editada à sua disposição no YouTube para você assistir todo dia, compartilhar, para saber como é que o Filho de Lavrador vira notícia na maior revista de economia e negócios do mundo, a Forbes, por estar montando, ser proprietário do maior escritório de direito da América Latina, tá?